Muito bem, eu quero ler com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, o verso 11 ao 19, que é um texto bastante familiar de todos nós, que é aquele texto que relata o acontecimento da cura dos 10 leprosos. Já pregamos aqui, vocês já ouviram mensagens sobre isso aqui, mas é um tema que sempre a gente deve voltar, deve comentar, porque tem coisas novas sempre que a gente lê esse texto. Então, é Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19. Aliás, somente o evangelista Lucas é que reportou esse acontecimento. Nem Marcos, nem Mateus, nem João reportou esse fato. Quem reportou foi tão somente o Lucas, o evangelista Lucas, tá? E o texto diz o seguinte, é que indo Jesus para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Indo eles, ficaram curados. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. Jesus respondeu: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Muito bem, aqui está, portanto, esse texto que é de todos nós conhecido, a cura dos 10 leprosos. Esse acontecimento mostra de pronto 3 verdades. Primeira, o estado de todos os homens, estado geral de todas as pessoas, né? Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Segunda verdade aqui, que Jesus veio para todos, né? Eu vim para salvar, eu vim para buscar todos os que se haviam perdido. E a terceira verdade, que Jesus foi e vem ao encontro de todos, né? Jesus está ao encontro de nós, para que nós o encontremos ele. Se é um lugar que Jesus está sempre ao encontro de nós, é na sua casa, não é? E nós podemos estar certo que aqui neste lugar nós vamos encontrar com ele mais uma vez. Glória a Jesus. Muito bem. O texto, ele informa para nós aqui um trajeto de Jesus em direção a Jerusalém. E Jesus, propositalmente, ele desvia do caminho. Ele altera o projeto, altera o trajeto que de Jerusalém, com o intuito, certamente, com a proposta de poder ser encontrado, poder ser alcançado, poder ministrar para aqueles 10 leprosos, né? Então Jesus entrou numa aldeia, ouviu e viu aqueles 10 leprosos, lhes falou e lhes deu uma ordem: ide ao sacerdote. Muito bem, então nós temos aqui esta verdade, esse acontecimento, né? Que Jesus alterou o seu trajeto em favor do homem, né? Jesus alterou o seu caminho naquele dia em prol da vitória, da saúde, do milagre, da cura, da libertação daqueles homens, né? Muito bem, diz então que eles, de longe, eles gritaram esse verso, né? Esse clamor, dizendo: mestre, tem misericórdia de nós, né? Então esses leprosos, eles de alguma forma, tinham conhecimento da pessoa de Jesus, e tinha informação que ele era um mestre, ele era um rabino, né?
Por isso, eles gritaram: Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, que estava disposto e veio com propósito, está alcançando eles, viram aqueles homens e disse a ele: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E eles, cumprindo esta ordem, que era uma obrigação civil, era uma obrigação da lei mosaica, a uma pessoa, para se dar por curada da lepra, teria que receber a aprovação, o teste, né? O teste positivado ou negativado por meio do sacerdote. O sacerdote é que dava o laudo, dava o parecer, se a pessoa estava curada ou não. Então, quando eles iam em direção a cumprir essa obrigação civil, né, eles foram curados. E ao serem curados, eles notaram a diferença do que eles eram, do que eles estavam vivendo, perceberam o milagre que haviam recebido. Mas dentre os 10, somente um teve a lucidez, teve a coragem, teve o destemor, né, de voltar, de não atender à exigência civil de pronto. Ele voltou para dar glória a Deus, e os nove seguiram em direção ao sacerdote. Muito bem. Na verdade, os 9 deram por satisfeitos, né? E deram por satisfeito do que havia alcançado. Não, já fui curado, basta. Eles deram por satisfeito. Na verdade, aqueles 9 não correspondiam ao favor imerecido que eles haviam recebido. Não corresponderam. Eles não corresponderam ao favor daquele que eles clamaram: Mestre, tem misericórdia de nós, né? Eles, na verdade, não souberam ser grato àquele que por eles fizeram um grande milagre, né? Mas, na verdade, eles foram indiferentes. Na verdade, eles pensavam que não tinha coisa melhor a não ser cumprir a ordem civil, né? E não voltaram. Eles deram por satisfeito, acharam que a cura era o suficiente, mas eles não sabiam que Jesus tinha coisa melhor. Jesus tinha coisas melhores, né? Sempre assim, Jesus tem sempre algo melhor para nós. Além de um milagre, além de uma cura, Jesus tem sempre alguma coisa melhor para nós. Nunca conforme, nunca aceite uma situação basta, né? Porque você vai ter que justificar, né? Justificar. E a coisa inconveniente é quando a gente começa a justificar o que é injustificável, começa a ser desculpa vãs, né? A ser desculpa sem sentido. A gente pode entender o seguinte: a pergunta que a gente faz é essa: por que Jesus não curou de pronto aqueles 10 leprosos, né? Que ele podia estar curado, né? Está curado. Jesus não fez. Jesus sabe que é um modo de proceder, né? Jesus sabe o modo de proceder que vai extrair o melhor louvor para a pessoa dele, para a glória dele. Então Jesus procede de tal modo que o modo sirva de louvor a ele. Então Jesus, ele não curou de pronto. A razão é muito simples: ele queria não só curar, ele queria salvar aqueles leprosos, né? Então a proposta de Jesus não é só curar. Além de curar, Jesus tinha algo melhor, que é salvar a alma, né? Salvar o homem dos seus pecados, redimir a sua vida e dar a ele o sentido de uma vida salva e liberta do Senhor Jesus. Então, Jesus estava dizendo que a salvação da alma é mais importante do que a cura do corpo, né? Esta era a mensagem: a salvação da alma é mais importante do que a cura do corpo. A segunda pergunta que a gente faz é: por que Jesus os enviou ao sacerdote? Porque Jesus fez questão de enviá-los primeiro ao sacerdote. A resposta é essa: porque queria que eles testificassem
quem os haviam curados, né? A razão foi esta: eles queriam que aquelas pessoas testificassem quem os haviam curados. E eu não sei se lá no sacerdote, quando o sacerdote avaliou os 9 e percebeu que não estavam mais doentes, estavam curados, eu não sei qual que foi a atitude que aqueles 9 tomaram em afirmar quem lhes havia curado. Não sei qual foi a atitude, mas eu sei que esses 9 não tiveram prontidão de dar glória a Deus e nem de agradecer o milagre recebido. Eles só queriam ser curados, né? Só queriam ser sarados. Isso para eles bastava. Não deram testemunho de quem os havia curados. E certamente tiveram que fazer alguma justificativa para eles mesmos, para o sacerdote, para a sua família, para os amigos, por que é que eles não voltaram, né? Esta é a razão. Eles tiveram de justificar para muita gente. Agora, a gente pode fazer algumas conjecturas, meus irmãos, algumas conjecturas, por que aqueles 9 não voltaram? Eu penso que as desculpas que eles podiam dar, a desculpa que eles ofereceram para os amigos, ofereceram para o sacerdote, ofereceram para si mesmo e para a sua família. Eu penso que eles pensavam assim: olha, o que eu queria na vida já alcancei. Ser curado dessa doença maldita é o que importa. O meu maior problema era esse. Agora com saúde eu consigo, com saúde eu dou conta de ganhar de volta a casa que eu perdi, com saúde eu consigo ganhar de volta a minha família, com saúde eu consigo comprar isso, comprar aquilo, e assim por diante. Eles deram a sua justificativa. Eu penso que uma outra justificativa que um deles deram foi essa: olha, foi simplesmente uma mera coincidência. Na verdade, essa doença estava mesmo acabando, ela estava no fim, né? Uma mera coincidência. Eles não avaliaram isso com a providência, mas deram isso como uma mera coincidência. Eu penso que assim eles imaginavam. Eu penso que podia também ele oferecer a seguinte justificativa: na verdade, eu merecia essa cura, pois nada eu fiz para sofrer tanta essa doença, para estar nesse estado, né? E Jesus não fez mais do que a obrigação dele como mestre de fazer este milagre na minha vida, né? Ele então, portanto, deu a justificativa como na verdade ele merecia ser curado, né? Ao outro, penso que ele deu a seguinte justificativa: olha, atender a determinação da lei, né? Ir no sacerdote, pegar o teste negativo lá, basta. Eu tendo a aprovação da sociedade, eu tendo a aprovação dos homens, resolve para mim. Para que mais? Não preciso de mais nada, né? Aí eu penso que outro, e você? Olha, sabe uma coisa? Eu preferi não dar muita atenção, não aproximar muito, não ter muita intimidade com esse Senhor, mesmo sabendo que ele é mestre, mas ele podia me comprometer ainda mais. Então eu preferi não me comprometer, não aproximar mais. Assim foi, acho que foi o melhor para mim. E assim foi. Aí outro podia falar assim: olha, na verdade, eu nem lembro que um dia eu fui leproso, né? Isso foi no meu passado. Eu sou outra pessoa, estou curado, pronto para a vida. E assim por diante. Aí eu tenho mais é que recuperar a família, ganhar o dinheiro que eu perdi, né? Rever os meus negócios, rever a minha posição na sociedade e assim por diante. Aí outro podia falar assim: olha, eu não creio que o meu problema era tão difícil assim como eu pensava. Não era tão difícil como eu pensava. E se voltar, se eu voltasse, eu podia correr o risco de ficar pior do que eu estava. Então eu preferi não correr nenhum risco. Preferi aceitar que essa minha doença não era tão difícil como eu pensava. Ela podia ser qualquer hora sarada. E assim por diante. Essas foram as justificativas, as desculpas, né, que não convence, que não atende, que não é verdade, mas que é uma conjectura, é um pensamento, ou é uma sugestão de muitas pessoas
que não sabem dar glória a Deus e nem agradecer a Ele como Ele merece, como Ele deve ser honrado por cada um de nós, né? Agora, veja bem, quando analisa aí a atitude do curado, do leproso que voltou para dar glória a Deus e agradecer, ele certificou no caminho por si mesmo. Ele olhou no seu braço, olhou na sua pele, olhou para si mesmo e percebeu, palpou, ele viu: eu estou curado, de fato eu estou curado, eu estou liberto daquela doença que me aprisionava, daquela doença que me escravizava, eu estou liberto. Ou seja, ele teve o testemunho pessoal, o autoexame. Aí ele analisou a sua vida, analisou o seu estado, analisou a sua realidade e chegou à conclusão: olha, só a cura não basta, tem que ter algo melhor do que só a cura, tem que ter algo melhor do que este milagre que eu percebo na minha pele. Então esse homem teve a seguinte atitude: ele preferiu voltar dando glória a Deus, em alta voz, do que atender a determinação social, civil, ou seja, atender os homens, né? Ele preferiu voltar. Eu não sei qual a distância que ele se encontrava, mas diz o texto que ele voltou dando glória a Deus. Voltou dando glória a Deus. Essa foi a sua atitude. E diz o texto que ele voltando, glorificando a Deus em alta voz, glorificando a Deus em alta voz, em bom som, não é com timidez, não é uma expressão bem alta, ele gritando em alta voz, glorificando a Deus, e foi ao encontro de Jesus, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando graça, dando glória, dando agradecimento, dando louvor ao Senhor pela bênção alcançada, né? E isto na verdade tocou no coração de Jesus. Essa é a verdade, esse gesto, essa atitude tocou no coração de Jesus. E diz o texto que Jesus perguntou: não foram os 10 que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão você, samaritano, você, estrangeiro, né? Então Jesus perguntou, e ele não respondeu isso, né? É interessante que esse homem aqui, ele não tinha interesse, ele não entrou nessa celeuma religiosa, ele não entrou no problema do outro, ele pensou só em agradecer, em dar glória a Deus, em cair aos pés de Cristo e exaltar o nome dele. Aí, veja bem, esta atitude deste homem tem efeitos, né? O efeito de uma atitude, ela produz ação ou reação imediata, né? Aquela atitude daquele rapaz, daquele homem que voltou e ele fez esse gesto, tem algum efeito. Primeiro, ele ampliou a bênção, a bênção minha e a bênção sua, ela é ampliada quando nós temos atitude nobre, temos atitude digna de louvor, de exaltação, de humilhação, de cair aos pés de Cristo e reconhecer que Ele é muito mais do que mestre, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é glorioso, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Então ele ampliou a bênção, ele permitiu ir além da cura, né? Foi ele, a atitude dele. Irmão, as nossas atitudes às vezes limitam a nossa bênção, a nossa atitude às vezes ela torna pequena a nossa bênção, né? A gente precisa não ser mesquinho com a bênção, não ser pequeno em relação à bênção. Entenda isso, Deus tem sempre bênção maior para me dar, para te dar, né? Não basta, não fique achando que é suficiente isto ou aquilo, não, Deus sempre tem melhor. Quando Jesus transformou a água em vinho,
naquele casamento em Caná da Galileia, que os serventes ficaram fascinados com aquele acontecimento, e a pessoa que gerenciava aquela festa falou para Jesus assim: olha, o senhor é diferente dos demais. Os demais oferecem a coisa boa primeiro, depois vem o ruim. O senhor não, reservou o melhor para agora. Irmão, o melhor ainda está por acontecer. Sempre tem em Cristo o melhor para mim e para você. Por favor, amplie a sua bênção. Amém? Amplia a sua bênção, deixa a sua fé, deixa a sua atitude ampliar a bênção de Cristo para a sua vida. Tem muita gente que é mesquinho, ele é pequeno, ele é medíocre, ele contém, ele segura ou ele atrasa, né, aquilo que ele pode fazer, né? Eu não sei o que poderia acontecer com esses novos que não voltaram, mas uma coisa é certa: eles perderam muita coisa, né? Às vezes conformação somente com a reviravolta de uma vida financeira. Eu era pobre, fiquei rico, eu era isso, fiquei aquilo, eu era doente, fiquei curado. Não basta, irmão, a gente precisa saber que em Cristo nós temos sempre coisas melhores para acontecer no meu hoje, no meu amanhã, no meu agora, na minha vida, no meu momento, na minha existência, na minha família, nos meus negócios e assim por diante. Então a palavra é essa: por favor, amplia a bênção de Cristo na sua vida. Amém? Amplia, amém? Amplia a bênção de Cristo na sua vida. Aí quando ele vai até Jesus, eu acho interessante, porque ele não quis fazer discurso aqui, discurso religioso, discurso civil. Ele não quis aqui entrar na polêmica, porque seus colegas não voltaram. Ele não teve preocupação com isso. Ele queria tão somente atender o seu desejo, que era dar glória a Deus, exaltar a Deus, agradecer ao Senhor nosso Deus. Aí ele vai, então Jesus diz para ele assim: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele então voltou, além de ser curado, ele voltou com um testemunho pessoal, e voltou com autoridade para testificar aos outros sobre a pessoa de Jesus. Amém? Então, veja bem, ele voltou com a bênção além da cura, voltou salvo. Segundo, ele voltou com testemunho pessoal de que ele conheceu e foi conhecido por Jesus. E terceiro, ele recebeu autoridade para testificar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus é Senhor, que Jesus tem todo o poder, né? Ele voltou com essa condição, com esse testemunho, né? Olha, meus irmãos, a conclusão que a gente faz aqui é essa: o seguinte: a importância de uma atitude, principalmente de gratidão, né? Ser grato é a melhor prova de que uma pessoa está de fato curada. Primeiro, ser grato é a melhor prova que uma pessoa de fato está curado, tanto por fora quanto por dentro, tá? Ser grato é a prova de que uma pessoa de fato está curada, tanto por fora quanto por dentro. Enquanto você não tiver atitude de gratidão e de humildade, a ponto de estar sempre ampliando a sua bênção em Cristo Jesus, na verdade a sua cura, a sua bênção ainda tem muito para ser resolvida, alguma coisa para ser ouvida. Olha, o ser grato é o melhor remédio para quem quer dias melhores, tá?
Ser grato é o melhor remédio para quem quer dias melhores, tá? Se você quer dias piores, continua murmurando, continua indiferente, continua sem nenhum desejo de ampliar sua bênção. Se você quer dias piores, continua. Mas se você quer dias melhores, aprenda a ser grato a Deus todos os dias. Aprenda a ser grato ao seu irmão, aprenda a ser grato à sua igreja, aprenda a ser grato um ao outro, porque isso é a atitude de quem é feliz de fato, né? Olha bem, ser grato é a melhor resposta diante dos nossos problemas, tá? Ser grato é a melhor resposta diante dos problemas. Irmão, saiba descobrir razão para ser grato no problema. Ser grato é a melhor atitude que podemos tomar. Ó, agora, deixa eu falar para você uma coisa aqui. As pessoas, ninguém é feliz ou infeliz porque quer. Agora as pessoas são infelizes, na sua maioria, porque não sabem ser grato. Porque a felicidade de uma pessoa está na capacidade que essa pessoa tem de ser grata a Deus, grata ao próximo e grata àquilo que tem recebido. Nós encontramos no Salmo 116, versículo 17, nós temos a oferta de gratidão. Oferta e gratidão, é uma oferta específica, né? Oferecerei a ti, Senhor, minha oferta de gratidão. A oferta de gratidão é uma oferta, é um culto, é uma celebração, né? Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, diz o Senhor, Salmo 50, verso 23. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me. É Deus dizendo que Ele quer ser honrado com a sua gratidão. É Deus te dizendo, olha, quando você me honra com uma celebração, com uma oferta de gratidão, você está me honrando. E quando Deus é honrado, você sabe muito bem que Deus age, que Deus mostra, que Deus faz milagre, que Deus fala e assim por diante. O texto diz assim em Colossenses capítulo 3:16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Olha, o problema é que muitas pessoas, às vezes, ela não consegue fazer a conexão com Deus perfeitamente, porque na sua conexão, na sua oração, no seu louvor, no seu culto, não há aquela oferta de gratidão. Irmão, todas as vezes que você dobrar o seu joelho para o Senhor, antes de você falar qualquer coisa, diga para Ele: Senhor, eu sou grato a Ti, porque eu era perdido e fui achado, eu era morto e revivi, eu estava caído e o Senhor me levantou, eu ia para o inferno e o Senhor me levou para o céu, eu estava totalmente arrasado, mas sou uma pessoa vitoriosa. Confesse todos os dias, porque Deus quer ouvir dos seus lábios a sua atitude e a sua oferta de gratidão. A palavra diz assim em Colossenses 3:15: dei graças a Deus, ações de graça, louvores com gratidão, sede agradecido ao Senhor Deus. E finalmente eu encontro no Salmo 103, o salmo que é o salmo que a gente lê constantemente, não é? Constantemente para pregar, para fazer uma leitura na igreja. Mas o salmo é esse aqui. Eu queria ler com vocês só os 3 versículos, para nós estarmos orando nesta noite. Fala assim: bendize, ó minha alma, ou seja, adore, louvo, te engrandeço, te exalto, te oferto sacrifício, louvor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo o que há em mim, tudo o que há em mim. Bendize, ó minha alma, ó Senhor, tudo o que há em mim. Porque aí eu não quero, não é coisa, às vezes a coisa que está em você não é coisa boa, né? É coisa boa. Às vezes é uma doença, às vezes é um problema, às vezes é uma luta, uma adversidade.
Aí você assim, bendiz a minha alma por tudo que há em mim. Bendiga ao seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor. E não te esqueças. Olha, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E não esqueça. Irmãos, nós temos facilidade de lembrar, de esquecer, às vezes, daqueles que nos beneficiaram, né? Dos beneficiaram. Irmão, Deus está dizendo aqui no salmista, o salmista dizendo para Deus, para que nós aprendemos com ele, eu nunca devo esquecer dos benefícios que Deus fez a mim. Dos benefícios que fez a mim. Ele que perdoa todas as minhas iniquidades, quem sara todas as minhas enfermidades, quem redime a minha vida da perdição, quem me coroa de amor e de compaixão. Por isso eu não posso de deixar de voltar sempre aos pés de Cristo, dizer: Cristo, eu te adoro, eu te bendigo, eu te enalteço, eu oferto a ti o meu culto, a minha celebração de gratidão ao Senhor. Amém? Fique de pé, por favor, meu irmão. Fique de pé. Diante desta palavra, olha, dentro dessa palavra, eu quero, a bênção do corpo físico não é prova de salvação, tá? A bênção da cura do corpo físico não é prova de salvação. Muitas pessoas são curadas e não voltam mais. Esquecem de quem fez a ele esse benefício. Segunda coisa, que a cura do corpo físico não é tão somente para quem tem fé, mas pode ser uma forma de você adquirir fé. Tá? Pode ser uma motivação, pode ser uma prova, um testemunho. Tá bem? Entendeu bem? A cura do corpo físico pode ser não somente através da fé sua, mas pode ser uma forma que Deus está fazendo para te motivar a ter fé, a motivar você a ser mais grato ao Senhor Deus. E a terceira coisa é o seguinte, que sofrimento nem sempre torna as pessoas melhor, tá? Não sempre torna a pessoa melhor. Ao contrário, né? Algumas pessoas depois de sofrer fica pior do que era. Mais indiferente, né? Fica mais incrédula, mais ingrata e mais insensível, mais dura de coração, né? Por isso, nesta noite aqui, eu quero pedir que o Espírito Santo esteja derramando sobre nós esse espírito de gratidão, derramando sobre nós esse sentimento de louvor a Deus, essa prontidão de ter a atitude que exalta o nome de Cristo, né? Essa condição de estar percebendo o seguinte: olha, eu posso ampliar a minha bênção, eu posso alcançar ainda mais do que eu já recebi. E eu quero com certeza dizer para você o seguinte, essa noite aqui, olha, Jesus tem sempre algo melhor para você, sempre terá algo melhor para você. Amém? Curva a sua cabeça, por favor. Preste a Deus a sua adoração pessoal. Eu quero pedir que o Senhor esteja ampliando na sua vida a bênção dEle. Oh Senhor da glória, no Teu nome, Jesus. O Teu nome que é sobre todo nome, Jesus. Que nós tomamos nessa noite para pedir a Ti que o Senhor esteja, Pai, manifestando em nós a Tua presença. Que nós sejamos encontrados, Senhor, por Ti, nós encontremos, Senhor, mais uma vez, para o Senhor estar ministrando sobre nós esta bênção. Levanta, vai, a tua fé te salvou, para que nós possamos compreender que quando nós fazemos um gesto, uma atitude que honra o teu nome, nós ampliamos a nossa bênção na nossa vida, Senhor. E nós temos certeza que quanto mais nós estivermos prontos a estar aos teus pés, enquanto mais nós tivermos a atitude de exaltar, de glorificar o teu nome,
nós receberemos coisas melhores ainda das que nós estamos recebendo e já temos recebido. Em nome de Jesus, eu quero pedir pelo meu irmão, pela minha irmã, que o Senhor esteja, Pai, fazendo na vida deles, ó Deus, uma obra tremenda e eficaz, para que nós nunca tenhamos que ter justificativa, porque não fizemos o que nós devíamos ter feito. Em nome de Jesus, nós te oramos, nós agradecemos e pedimos. Amém, Jesus, e amém.